A Virgem Maria e o Diabo em um exorcismo. Vamos conferir. Aquele 8 de setembro de 2008 marcou para sempre a memória do padre exorcista Francesco Bamonte. Naquele dia, ele realizou uma sessão de exorcismo e o padre contou depois o que ele ouviu da boca do próprio demônio. E essas foram as palavras que ele ouviu do nascimento de Nossa Senhora. Mesmo quando eu estava lá, ela estava a preparar-se. A belíssima, a limpa, a clara como uma orvalhada, a esplêndida, esplêndida como a luz que passa através da água. Ela é santa pela Conceição Imaculada. Por que me faz maldito? Tu não sabes o que me espera. Ela é cheia de luz. Quando nasceu, o mundo fechou-se num instante. Toda a criação parou a olhar para ela. Toda a criação parou e ninguém se apercebeu, a não ser eu. Eu sabia quem era e não pude fazer nada. Não pude tocar nela. Basta, não me faças recordar. Nessa hora, o padre Francesco contou que o demônio teve um impulso de muita raiva e ele começou a gritar palavrões, porque ele não queria mais continuar falando sobre aquele assunto. Só que quando o padre deu uma ordem em nome de Jesus, aquele espírito maligno foi obrigado a se conter e a continuar falando. Ela é como bálsamo, suaviza as feridas. Se ao menos soubesseis quanto ela vos ama, viverias a vossa vida jubilosos, sem medo. Sem pecados, porque pelo seu amor vós compreenderíeis quanto mal o pecado faz ao filho. Numa certa ocasião, o padre ouviu a seguinte revelação sobre as almas mais pecadoras. Com as suas mãos acaricia cada filho, ama cada filho, sobretudo os que fazem mal, sobretudo os que pecam e estão comigo. Ela acaricia-os e faz-me mal. Acaricia-os a todos e chora, e aquelas lágrimas luminosas, estupendas, descem pelo seu rosto, e ele não lhe pode dizer que não. Nessa hora, o demônio lançou um grito mais forte e esse grito demorou mais tempo. As suas mãos tão meigas para nós são incandescentes. As suas mãos, sempre que tocam um de nós, destroem um de nós. Se tu soubesses o que custa dizer o que eu digo. Quando perguntado sobre a intercessão de Nossa Senhora, foi isso que o demônio respondeu. Ela vem logo que a chamas. Que mamãe não faria outro tanto? Como uma mãe quando o filhinho chama corre. Aquele manto azul faz-me mal. Aquele manto azul e branco. Sob aquele manto, aquele é a minha ruína. Basta dizer, diz ave, que aquela corre. Vós pensais que ela está lá em cima, mas ela não está lá em cima. Ela está perto. E quando morrerdes, ela está lá. Ela está lá e espera um pensamento vosso, uma palpitação do vosso coração para o bem. Ela espera por vós com o coração aberto de mãe. Tu sabes o que é uma mãe? Uma mãe olha eternamente para todos os filhos, ensina-lhes o bem e chora. Chora se o seu filho não a escuta, porque sabe que eu irei tomá-lo. Se não a escutar, eu tomá-lo-ei. Um dia, durante outro exorcismo, o demônio também contou como foi sua rebelião no céu. Eu sou Lúcifer, o mais luminoso de todos os anjos do céu. Rebelei-me contra a vontade de Deus, porque não quis sujeitar-me à majestade do Nazareno. Ficava-me muito bem estar sob o poder de Deus, mas não queria estar abaixo do Nazareno, que havia de nascer de uma mulher. Então eu disse, ou me fazes como tu ou eu combaterei contra ti, porque nunca me baixarei a um Deus que se torna carne humana e que assume traços humanos e corpo humano. O exorcista apresentou um crucifixo e ordenou que aquele espírito maligno adorasse o Senhor. Porém o demônio não suportou olhar para Jesus tão humano e tão frágil naquela cruz. Ele simplesmente desprezava a encarnação do Verbo. Foi encarnar em vós, o que de mais asqueroso e humilhante poderia fazer. Só nós sabemos a repugnância que sentimos quando ele entrou naquelas carnes. Lúcifer não se conformava que Deus Todo-Poderoso tivesse escolhido uma mulher que ele considerava um nada, um verme, para dar essa carne e sangue à segunda pessoa da Santíssima Trindade. Na cabeça dele, essa comunhão era inaceitável. Ele não gostava de forma alguma do gênero humano. Ele considerava os anjos superiores, principalmente ele, que ele se julgava assim quase um deus. Eu sou espírito puro. Por que não eu? Por que não um espírito puro? Eu, espírito puro, em vez daquela. Por quê? Porque ela é uma criatura, não eu. Eu sou superior e ela foi colocada acima de mim. Por que teria de ser assim? Eu não quis. Nunca me dobrarei à criatura, aquela criada para estar abaixo. Eu, espírito puro diante de Deus, deviam adorar-me porque eles são menos que eu. Os relatos do padre Francesco provam o quanto o demônio não gosta do ser humano.
E por isso ele se rebela contra Jesus simplesmente porque o Senhor assumiu a nossa natureza. Ele não se conforma que um ser superior desça, entre aspas, tão baixo. E olhando para essa megalomania do demônio, a gente pode imaginar como as almas sofrem no inferno, como essas almas sofrem no poder das mãos dele. E é certo dizer que a principal fonte dessa repulsa dele é justamente a Imaculada Conceição. E sobre esse título, olha só o que o demônio falou. Não suporto que ela esteja ao lado dele acima de mim. Eu era o anjo mais belo, o anjo por excelência. Quanta audácia! Conceber sem pecado um de vós. A Imaculada é a maior afronta do teu Deus. Fazer com que um de vós nasça sem aquele pecado que nós tínhamos criado é uma afronta insuportável. Tínhamos marcados todos com o nosso selo. Todos. Menos ela. Ele não podia ter nos feito isso. Um de vós sem pecado. E depois ele encarna no vosso corpo feito de verme. Por que nos humilhou tanto assim? A maior queixa do demônio contra Deus é justamente essa: a majestade divina ter exaltado um ser humano e deixado ele, que é um espírito puro, abaixo dessa mulher. Ela é só carne, eu sou espírito puro. Não, ela não. Ela mais alta do que eu? Não. Eu sou espírito puro. Eu recusei aquele porque a fez. Eu não suportava que ela estivesse ao lado dele. Não suportava que uma criatura humana estivesse acima de mim, porque eu era o anjo mais belo, o maior, o anjo por excelência. Durante outro exorcismo, o padre Francesco Bamonte mostrou uma imagem de Nossa Senhora e ordenou que o demônio olhasse para aquele rosto. Porém, a resposta que ele ouviu foi impressionante. Não vejo o rosto dela, está escuro para mim. Não quero e não posso olhar. É a minha ruína desde sempre. Eu a odeio. Não posso olhar para aqueles olhos. Eu não consigo olhar. Aquela beleza não se descreve. Ela é cheia de graça. Ela é santa. Aquela é santa. Ela tira-me muitas almas. Olhai para a luminosidade do olhar de uma criança e vereis a pureza e o amor de Maria. O padre contou que em toda a sua vida, aquela foi uma das poucas vezes que ele ouviu o demônio conseguir pronunciar o nome da Santíssima Virgem. E ainda assim, quando ele conseguia pronunciar, ele se contorcia como se estivesse sentindo muita dor. O padre Francesco também contou que um dia o demônio contou de forma metafórica o que acontece quando a Santa Mãe de Deus aparece aqui na Terra. Sempre que ela desce a esta terra, nós mergulhamos ainda mais para baixo. Cada uma das suas lágrimas é um buraco na nossa pele. Cada um dos seus olhares é um rasgão no nosso cérebro. Cada um de seus passos é o nosso fim. Estamos a procurar travá-la, mas não conseguimos porque ela é mais poderosa do que nós. O mal não tem nenhum poder sobre ela. Ainda sobre a Imaculada Conceição, o demônio falou um pouco mais sobre esse título. E ele falou também sobre a novena que a gente faz em dezembro. É a palavra que eu mais odeio. Nestes dias todos a nomeiam, todos a invocam, todos dizem o seu nome. Luz demais para mim. A Imaculada é o meu contrário. Quando o padre começou a rezar, ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós, o demônio deu um brado e ele começou a gritar, ele começou a pedir que o padre parasse de rezar aquela jaculatória, porque aquela oração era muito poderosa contra ele. Agora, sobre a maternidade de Nossa Senhora em relação a cada homem da terra, essa foi a resposta que o padre Francesco ouviu. A partir da cruz, ele revelou a todos que ela é chamada a Rainha e a Mãe. Arruinou-nos. Foi confiada à humanidade. Para que cada homem saiba disto, ele revelou naquele momento. Sucedeu naquele momento. A humanidade renasceu. Mas que sabe disso a humanidade? Renasceu no seio daquela, mas não sabe. Filhos dela. Sabes o que é que isso quer dizer? Que os homens foram confiados. E sabes por quem? Tu e todos os outros. Por aquele na cruz. E então ela se tornou uma mãe. Num determinado exorcismo, o demônio revelou como ele tenta acabar com a fé da pessoa que ele possui. Ele revelou que ele tenta fazer com que aquela pessoa despreze Nossa Senhora, que esse é um dos principais pontos que ele ataca quando ele quer perder uma alma. Ele incute no coração da pessoa a rebeldia que tem no coração dele. E então essa alma começa a cair no seu antigo pecado, isso é, na soberba e na autossuficiência. Só que quando a pessoa é muito piedosa e ela também é muito devota de Nossa Senhora, conseguir arrancar isso é impossível. E acaba que se torna uma tortura ficar dentro dela. A culpa é toda dessa mulher. É tudo culpa da sua mãe. Por isso eu tinha ensinado a esta coisinha a odiá-la, mas ela conseguiu superar isso. Ela ora sempre, não se cala um momento, e nós somos chicoteados pelas suas orações.
Vós não sabeis ou talvez até o saibais, mas não acreditais ou não tendes fé suficiente. É o coração imaculado de Maria que salvará o mundo inteiro. Só o seu coração imaculado. Sobre o terço, toda vez que o padre rezava ou ele segurava no terço, o demônio fazia comentários. E nesse caso específico, ele cita até o Padre Pio. É uma coisa que eu não suporto. Eu não suporto. Aquele estúpido velho apelidara-o bem. Tinha-lhe dado o nome certo. Chamava-lhe arma, porque é verdadeiramente arma. Uma verdadeira arma contra nós. Só para confirmar, o padre Francesco fez questão de perguntar de qual velho ele estava se referindo. Em nome de Jesus, quem é o estúpido velho a que se referes? Pio. Padre Pio de Pietreutina? Sim. Não é um estúpido, é inteligente, sábio e devoto. Para nós ele é um velho estúpido. Ainda agora aquele velho trabalha ao lado do Nazareno e daquela mulher. E aproveitando aquela possessão, o padre ordenou que o demônio falasse sobre as maravilhas de rezar o rosário. Para mim, é nojo. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que deu a Virgem Maria por mãe a cada um de nós, descreve todas as coisas que te metem nojo e que para nós são boas. Descreve todo o itinerário de dor que ele ofereceu por vós e que custou tanto sofrimento não só a ele, mas também a sua mãe, para vos salvar a todos, para vos abrir as portas do paraíso. Ela sofreu tanto quanto o filho, e expiou juntamente com ele os vossos pecados. É por isso que cada conta é uma lágrima daquela mulher que sofreu durante os 3 anos que ele padeceu por vós, que ele evangelizou, curou e se manifestou. Quando vós rezais aquele maldito terço, tudo nos faz mal, porque contemplais tudo aquilo que ele faz contra nós. Vós massacrais-nos porque nós revivemos os acontecimentos da sua vida, especialmente se contemplais oferecendo-os os seus sofrimentos. Para mim, o rosário é um suplício porque quando tu acabas, começa outro, e outro inicia, e este sai, outro entra. Há sempre alguém que está a rezá-lo. Não há um instante em que não seja rezado. É uma cantinela ininterrupta em todas as partes do mundo. Para nós é um fundo musical mortal. Nessa parte do exorcismo, o demônio comenta como é ruim para ele quando alguém se oferece a Deus para salvar uma alma. Ele revela que ele tem medo quando uma pessoa reza o rosário e se une ao coração de Maria porque sua derrota é certa. No outro dia, enquanto exorcizava, o padre Francesco puxou um terço do bolso e o demônio começou a gritar com ele. Tira essa corrente. Essa com a cruz ao fundo. Ela chicoteia-nos com essa corrente. Sabes o que é que ela faz quando reza um terço? Ela pega na vossa mão, estica-se para o céu e pega na mão do vosso Deus para fazer com que se toquem. Quando estas duas mãos se encontram, ela exulta, se ajoelha e reza. Só poucos homens alcançam aquela mão, graças a mim. Sobre a fé de Nossa Senhora, foi isso que o demônio disse. Quando ele disse, mulher, eis o teu filho, e ao outro eis a tua mãe, teria enchido o coração do mais bastardo desse mundo. Ele disse com um amor indescritível. Saiu uma luz dos seus olhos. Eis aí o teu filho. Ela ficou com o coração cheio de alegria. Por que da alegria? O teu filho está na cruz, está a morrer. Por que da confiança? Se ao menos ela tivesse duvidado uma vez. Nunca duvidou. Sofreu pelos sofrimentos do filho, mas nunca duvidou. Se vós tivesses ao menos uma migalha daquela fé. Para finalizar, eu escolhi um último relato e nesse relato o demônio detalha como aconteceu a Assunção de Nossa Senhora. Como foi que Nossa Senhora subiu para o céu? Aquele perfume vem da alma e do corpo dela. A sua alma nunca deixou seu corpo. A vossa deixará. A dela nunca deixou. Desde que sua alma entrou naquele corpo nunca o deixou. E com aquele corpo ela foi assunta. Ela e só ela. Ela em primeiro lugar, depois do seu filho. O seu filho morreu, mas levou embora o corpo, tal como ela o fez. Ela, porém, não teve sequer a necessidade de morrer. Ela fechou os olhos e ouviu seu filho, ele que estava a chegar para levá-la abraçada a si. Ele levou consigo, e disse-lhe, assim como tu me trouxeste a esta terra, assim te levo para o reino do nosso Pai. Ela sorriu com os olhos fechados e via o filho mesmo com os olhos fechados. E ele a levou consigo, voou sem asas e chegou à presença daquele Deus que foi para ela pai, esposo, filho e irmão. Ela fora destinada para isso. Não podia morrer porque era o templo santo de Deus. Ela foi criada para hospedá-lo. Ela estava na mente de Deus antes da criação. Ele lhe disse, fecha os olhos, Maria. Assim como meu espírito te levou naquele dia, agora sou eu próprio quem te leva. Estarás para sempre ao lado do teu filho. Ela rejuvenesceu. Naquele momento,
Tinha a mesma idade de quando concebeu seu filho unigênito. 14 anos. Era um lírio do campo, intocado. Ela nunca haveria de ter medo. Ela não conhecia o medo, nem sequer quando ameaçavam seu filho. Ela nunca tinha medo. Ela nunca tinha rancor. Ela tem sempre um sorriso mesmo quando chorava. Ela é o resgate da vossa raça. Tá aí nesse vídeo pra gente ver, né, o quanto que Nossa Senhora é importante, né, se devoto da Virgem Maria, é importante rezar o texto e rezar o rosário. Inclusive essa moça aí que fez esse vídeo, o nome dela é Renata Ribeiro, de Recife, ela recebeu o livrão? Eu mandei o livrão para ela, agradeceu o livro que eu mandei para ela. Ela é de Recife, está no Ceará, capital do Ceará, né? Assim, pra gente ver. Recife não, é Fortaleza. Fortaleza, né? Muito bom aí o que ela falou aí com relação do exorcismo, né? Que o próprio demônio revela ao exorcista aí o quanto que é importante, né? A Santíssima Virgem Maria. Às vezes a gente fica imaginando, né? A mãe quando vê um filho chorando, um filho triste, cabisbaixo, né? A mãe já começa a ficar preocupada, né? Já começa a ficar preocupada porque tá vendo aquele filho naquela situação. Assim também a Santíssima Virgem Maria com cada um de nós, né? Se a gente tá triste, se a gente tá cabisbaixo, né? Se a gente tá passando por alguma dificuldade, ela também fica triste, né? Ela também chora, fica triste pela nossa situação. Toda mãe é assim com o filho. Então, assim, tem muitas pessoas que às vezes pensam, né, que Nossa Senhora não ajuda, que Nossa Senhora não está ajudando, mas ela está sempre presente ao nosso lado, é uma mãe, e se ela é uma mãe, ela está ali pronta para cuidar dos seus filhos. Quantas pessoas que no final ali das suas vidas ali, chamaram por Nossa Senhora veio e salvou essa pessoa, livrou essa pessoa do inferno. Um chamado, né, de uma alma, a Santíssima Virgem Maria, ela vem mais rápida do que um vento salvar essa alma quando chamamos por ela. Então, assim, Deus permite isso, né, que nós tenhamos a Santíssima Virgem Maria para que nós a veneramos e cuidamos e zelamos e também amamos a nossa mãe, né? Isso é muito importante nesse tempo de hoje, ser devoto de Nossa Senhora, rezar o texto, rezar o rosário, obedecer as mensagens, porque é através dela que a vitória virá para o mundo, né? A salvação, né, Sujei? É muito comentário, esse vídeo aqui no Passemos Agora, é um verdadeiro catecismo, isso aí. Uma lição para nós, verdadeiro catecismo, isso aí, que presta, esse é muito forte, esse que foi passado aí. Ó. Nossa Senhora profeta pediu nesse livro, Nossa Senhora pede, o Reza Santo Rosário, o Santo Padre Pio, canto que fazia bem. O que o demônio falou do Padre Pio? Um velho estúpido. Você vê tudo, Nossa Senhora pede e o demônio detesta, odeia. Por que as igrejas evangélicas, ainda hoje tive um protestante ligou para mim, me xingando um monte, dizendo que a igreja católica fica repetindo essa Ave Maria, porque detesto a Maria. Aí, então tudo bate. Então nós temos que se pegar com rezar mais. Nós estamos no caminho certo. O demônio odeia. Nossa Senhora pede, o demônio sempre odeia a Virgem Maria ou o Rosário. Então ali está um sinal forte para nós. Que nós temos que rezar, não podemos. Se souber, quantas batalhas que foi na Guerra de Lepanto, na Segunda Guerra Mundial, foi o maior sinal que uma família rezar. Esse que nós passamos Pitanga ali, que o rapaz também, o outro ali, um vídeo lá, o primeiro que nós passamos lá, que o André, inclusive foi o André que me mandou ali, ó. O assaltante ia assaltar lá, matou 2 e a moça que tá sempre rezando o terço, e ele foi jogado para fora, não sabe o que aconteceu. Salvou por causa do rosário. Então agora está chegando os tempos mais difíceis cada vez. Nós não podemos perder tempo.